Então nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a como criar uma lista de arquivos com File List Creator. Você encontra ele nesse site aqui, sttmedia.com/filelistcreator-download. Só jogar o nome dele aqui no Google, é o primeiro link, beleza? Daí aqui embaixo você baixa ele, o Windows 64 bits ou 32 bits. Daí quando você baixar ele, tudo que você tem que fazer é descompactar o arquivo dele e executá-lo, tá bom? Ele não necessita de instalação. Então essa daqui é a sua interface. Eu vou abrir ele aqui através de um outro link que eu já tenho aqui na área de trabalho. Então para que serve o File List Creator? Esse programa ele serve basicamente para você criar uma lista no formato de texto com o nome e os atributos de um determinado arquivo ou pasta do seu HD, pendrive, DVD, qualquer armazenamento. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho uma coleção de CDs e DVDs de backups com fotos, vídeos de família, backups de vídeos do YouTube, arquivos pessoais em geral, e são bastante mídias. Agora você imagina o trabalho que dá para encontrar um determinado arquivo em um desses DVDs. Então por isso da importância de catalogar os seus arquivos. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático com uma pasta que eu criei chamada Beyond Compare Test. Essa pasta que eu tenho esses arquivos, no total de 40 megabytes. Arquivos variados de vídeos, documentos, arquivos de benchmark do Windows, arquivos de texto e imagem. Então vamos supor que eu queira catalogar tudo isso aqui. Então tudo que você tem que fazer é arrastar a pasta principal ou seu conteúdo para essa área vazia do File List Creator. Então automaticamente veja que ele me retorna embaixo o nome de cada arquivo, o total, né? A soma do tamanho de todos eles, 40 megabytes em média, o formato de cada um, o tamanho individual e o local onde eles se encontram, beleza? E essas informações aqui você pode copiar manualmente ou clicando aqui em área de transferência e colando, por exemplo, no bloco de notas. Então vamos supor que eu quisesse procurar aqui na lista por um arquivo que contém o nome Check Disk. Automaticamente o bloco de notas iria saltar para esse arquivo. Claro, a lista aqui é pequena, eu estou vendo o arquivo aqui, mas imagina que seja uma lista enorme. Então você não vai ficar procurando manualmente, você vai pesquisar. E para isso, primeiramente, você tem que catalogar os seus arquivos, tá bom? Então é para isso que basicamente serve esse software. O Windows ele tem um recurso nativo muito parecido, né? Onde segurando o Shift e clicando com o botão direito do mouse em cima de uma pasta, você pode vir aqui e copiar como caminho. No caso, ele copia o nome da pasta principal. Aí eu poderia fazer a mesma coisa com o conteúdo. Só que veja que é um processo que dá muito trabalho. E no caso, se eu copiar a pasta, ele vai copiar o endereço da pasta como caminho. Se for arquivos, ele copia o endereço do arquivo como caminho. Aí que entra esse programa aqui, para oferecer ao usuário mais flexibilidade. Porque nem sempre eu quero listar pastas e arquivos juntos. Eu poderia fazer isso aqui, marcando pastas e arquivos, limpando aqui a tela, arrastando aqui novamente a pasta do Beyond Compare Test. Daí ele iria retornar todos os arquivos e cada uma das pastas, incluindo a pasta principal. E aqui embaixo a mesma coisa. Beyond Compare Test, formato dir, abreviatura de diretório. Então mais uma vez esse programa aqui é bastante útil quando você necessita catalogar seus arquivos e pastas em um drive, um pendrive, em um HD externo, um DVD, um CD, tá bom? Eu uso basicamente para isso. Eu possuo também containers do VeraCrypt, onde eu guardo arquivos e por serem muitas vezes eu me perco. Então eu crio um catálogo deles também, beleza? Daí para limpar a lista é só tocar em remover todos. Se quiser adicionar um arquivo manualmente, toque em adicionar arquivos e selecione os arquivos. Não pode selecionar uma pasta, tá bom? Tem que ser arquivos ou subpastas, mas veja que selecionando subpastas ele puxa somente os arquivos. Já se quiser adicionar uma pasta manualmente, toque em pasta de pesquisa e selecione a pasta principal. Daí aqui obviamente você pode personalizar o que você quer gerar nesse relatório. Você pode não querer incluir as pastas, né? Então você desmarca a opção pastas, ou pode ser que você queira incluir somente as pastas e não os arquivos, tá bom? Daí vai ficar dessa forma. E aqui embaixo a gente pode personalizar ainda mais as informações, as colunas que você quer incluir ou ocultar nesse relatório. Geralmente eu incluo o nome, formato do arquivo, tamanho do arquivo e o local. Aí depende muito do arquivo e do relatório que eu quero gerar. Por exemplo, se for uma pasta que contenha música, eu geralmente incluo somente o nome.
Se forem arquivos de imagem e vídeo, eu geralmente incluo aqui em data a data de modificação ou criação. Daí aqui a gente tem mais algumas opções voltadas exclusivamente para a pasta, data medium, que vai listar o nome do drive principal, opções para áudio, caso você quiser criar um relatório de áudio, por exemplo, jogar aqui dentro uma lista de músicas no formato MP3, você pode incluir o nome do artista, o título, o nome do álbum e assim por diante. Vídeo pode incluir a largura do vídeo, a altura. Eu vou puxar aqui novamente o arquivo. Aí se eu incluir, por exemplo, altura e largura de vídeo, os arquivos que estiverem no formato de vídeo, igual esses três aqui, terão a sua largura e altura correspondente logo ao lado. Então eu sei que esses 3 vídeos estão na resolução de 720p. Se eu incluir pasta, eu posso incluir o nome da pasta, pasta benchmark, docs, vídeos, o nível da pasta, né, em relação à pasta principal. Vídeo, como eu falei, largura, altura, a duração. Se for documento de texto, pode colocar, por exemplo, o total de palavras em cada arquivo de texto. Enfim, você pode incluir várias informações no seu relatório. É só ir brincando com essas opções até você achar a configuração desejada. Como eu falei, eu geralmente só incluo o nome, o tamanho, às vezes o formato do arquivo, o local e geralmente incluo também a data de modificação ou criação. Daí você pode gerar esse relatório no formato TXT, que é o formato padrão, pode gerar o relatório no formato HTML, CSV, que você abre no Excel, pode exportar para um formato exclusivo do Excel, né? O XLSX, pode exportar no formato de imagem, PNG, JPEG, BMP ou imprimir, tá? No formato de imagem ficaria assim. Eu vou salvar aqui em desktop, ficaria nesse formato aqui, beleza? Eu geralmente salvo no formato de texto, onde eu posso pesquisar depois por um termo específico, realizar uma consulta. Então é só escolher aqui o formato para exportar, daí ou você toca em área de transferência para colar em algum arquivo, por exemplo, um arquivo em branco do bloco de notas, um documento em branco, né, no caso. Aí depois salva onde desejar, ou você pode exportar aqui diretamente, clicando em salvar, dá um nome para o arquivo, escolhe o local para salvar e toca em Save. Aqui, como eu marquei a caixa para abrir o arquivo após criá-lo, ele já abre o arquivo, beleza? Então aqui eu tenho as informações, o nome de cada arquivo, o formato, o tamanho, a data de modificação, o horário, a data de criação e no caso dos vídeos, a resolução, beleza? Largura e altura. E também aqui embaixo, né, o total de arquivos e o tamanho em megabytes. Já aqui em Data Medium, aquela opção que eu mostrei, ela faz basicamente isso. Ela inclui o nome do volume na qual essa pasta pertence. E esses arquivos, consequentemente, pertencem. A minha pasta Beyond Compare fica dentro do Drive Backup. Partição de nome Backup. Então aqui o volume aparece com o nome de Backup. Eu vou incluir aqui uma pasta de música. Então veja que no caso de músicas, eu estou exibindo aqui por padrão formato, MP3, FLAC, ZPL, isso aqui é playlist, o tamanho de cada música, data de modificação, data de criação, volume. Então para música, áudio no caso, né, eu posso incluir o nome do artista, o título da música, o álbum, se tiver. Todas essas informações se localizam nos metadados de cada arquivo, que você acessa com o botão direito do mouse. São essas informações aqui. Então ele vai puxando essas informações. Duração da música, o ano, o gênero e assim por diante. Beleza? E a mesma coisa. Exporta. Escolhendo imprimir, ele te dá uma pré-visualização. É só tocar em imprimir. Eu não tenho impressora, então não vai acontecer nada. HTML. Ele me abre no Google Chrome. Então bem interessante. Mais uma vez, para limpar, toque em remover todos. Agora eu vou falar das opções aqui em cima, das mais importantes, tá bom? Então, selecionando o formato para exportar, você pode salvar por aqui ou também por aqui, ó. Arquivo, salvar a lista. Daí escolhe mais uma vez a pasta, dá um nome para o arquivo e salva. Aí tem as opções de adicionar arquivo, pasta de pesquisa. Daí aqui você pode exportar essa lista. Vamos supor que você queira abri-la futuramente. Você vem aqui, toca em Export, File List, escolhe uma pasta. Toque em Save, aí é só fechar o programa e executar esse arquivo no formato File List, com o nome de lista de arquivos. Ele vai me abrir a mesma lista referente àquela pasta, Beyond Compare Test.
Então assim você pode exportar essas listas e abri-las futuramente para alguma alteração. Aqui você tem configurações para cada formato, eu não vou falar sobre isso, tá bom? Aqui em salvar, você pode salvar as configurações atuais do programa, beleza? Eu recomendo fazê-lo, a não ser que você queira resetá-lo toda vez em que encerrar ele e abri-lo de novo. Eu geralmente salvo as informações, é só marcar essa caixa, salvar automaticamente no fechamento. Toque em salvar. Se quiser pode salvar como perfil, dá um nome para o perfil, por exemplo, Musashi Den, e toque em salvar. Daí aqui você pode carregar esse perfil com todas essas configurações que você aplicou. Pode salvar como um arquivo se quiser, aí você escolhe a pasta. Aí depois futuramente pode carregar esse mesmo arquivo com essas configurações. Aí por padrão ele salva o perfil no diretório originado pelo sistema operacional. Esse diretório fica aqui, ó, disco local C, usuários, nome do usuário, app data, local, Stefan Trust Media. Esse aqui é o nome do desenvolvedor do aplicativo. File List Creator. Então aqui que ele salva basicamente o seu perfil que você criou, tá bom? Caso você quiser fazer backup, se localiza aqui dentro. Se não visualizar a pasta App Data, é só vir aqui, ó, nas opções do Windows Explorer e habilitar a visualização de arquivos ocultos. Outra opção interessante aqui é a linguagem. Ele geralmente configura o idioma no mesmo idioma padrão do sistema, mas você pode personalizar, escolher inglês, português ou qualquer outro idioma. Aí ele salva tudo isso também no seu perfil ou no arquivo de configuração, em qualquer um dos dois que você criar, beleza? Daí se quiser excluir os perfis existentes, toque em excluir. Então vou deixar marcado somente arquivos, em geral somente nome. Vou encerrar o programa. E se eu abri-lo novamente, ele me carrega da mesma forma como eu deixei. Beleza? Isso aqui não precisa mexer, são as janelas que ficam abertas aqui, arquivos, visualização, os perfis laterais, tá bom? Isso aqui eu não recomendo mexer, deixa como está. Aqui tem os softwares do mesmo desenvolvedor e os perfis de ajuda, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês desse programa maravilhoso para criar um relatório completo dos seus arquivos salvos em uma pasta, em um drive, um HD externo, um CD ou DVD, qualquer coisa, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.